O som do ventilador de teto era a única coisa que competia com a tosse seca e incessante que preenchia o corredor estreito e abafado da unidade de pronto atendimento. A cada rotação, as pás de metal rangiam, um lamento rítmico que parecia contar os segundos de uma espera que já durava 4 horas e 35 minutos. O ar estava pesado, carregado com o cheiro inconfundível de hospital público em dia de lotação máxima. Uma mistura de álcool em gel barato, suor frio e o medo silencioso que pairava sobre as dezenas de pessoas sentadas nas cadeiras de plástico azul, muitas delas quebradas ou riscadas. Lucas segurava a mão enrugada de Dona Alzira com uma firmeza que contradizia a aparente calma de seu rosto. Ele olhava para os dedos dela, inchados e com as unhas levemente azuladas, um sinal de cianose que qualquer estudante do primeiro ano de medicina reconheceria imediatamente, mas que parecia invisível para a equipe que passava apressada pelo corredor. Ele vestia uma camiseta cinza desbotada, uma calça jeans que já tinha visto dias melhores e um par de tênis com a sola gasta. Para quem olhasse rápido, ele era apenas mais um neto preocupado, desempregado, talvez um pedreiro ou um entregador que tirou o dia para acompanhar a avó. Ninguém reparava na postura ereta, no modo analítico como seus olhos escaneavam o ambiente, nem na forma como ele cronometrava a respiração irregular da senhora ao seu lado. Dona Alzira apertou a mão dele, um aperto fraco, quase imperceptível. Ela tentou puxar o ar, e o som foi um chiado agudo, como se os pulmões dela fossem feitos de papel amassado. Vai ficar tudo bem, vó. Eu prometo. A voz de Lucas era baixa, controlada, mas carregava uma tensão subterrânea. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo dentro do tórax dela. Ele sabia que o ventrículo esquerdo estava falhando, que o edema pulmonar estava avançando e que cada minuto sentado naquela cadeira de plástico diminuía estatisticamente as chances de uma recuperação sem sequelas. Na recepção, atrás de um vidro manchado de impressões digitais, 2 funcionárias conversavam sobre o final de semana, ignorando a fila que dobrava a esquina do balcão. Lucas se levantou devagar. Ele não queria causar uma cena. Ele sabia que, naquele ambiente, quem grita é rotulado como problemático e acaba sendo atendido por último. A burocracia do sistema punia a emoção. Ele caminhou até o vidro. Com licença. A voz dele foi educada, mas projetada para cortar a conversa paralela. Uma das recepcionistas, que mascava chiclete com a boca aberta, levantou os olhos sem mover a cabeça. O crachá dela estava virado ao contrário. Tem que aguardar chamar o nome, moço. O médico está em atendimento de emergência agora. Lucas respirou fundo. Ele sabia que isso não era verdade. Do lugar onde estava sentado, ele tinha um ângulo de visão direto para a porta do consultório 3. A porta estava entreaberta. Ele conseguia ver a ponta de um sapato de couro marrom de grife descansando sobre a mesa e o reflexo azulado de uma tela de celular iluminando o rosto de quem estava lá dentro. O médico não estava em emergência. Estava no Instagram. Moça, eu entendo a demanda, mas a paciente Alzira da Silva, ficha 42, está apresentando dispneia progressiva e cianose de extremidades. Ela tem histórico de insuficiência cardíaca congestiva. Ela não pode esperar mais. Isso é uma classificação vermelha, não verde. A recepcionista parou de mascar o chiclete por um segundo. Ela olhou para Lucas, depois olhou para a roupa dele. O vocabulário técnico saiu da boca daquele homem, vestido como um servente de obra, e causou um curto-circuito momentâneo no cérebro dela. Mas o preconceito foi mais rápido que a curiosidade. Ela riu, um riso curto e debochado, e cotovelou a colega. Olha só, agora todo mundo que tem internet acha que é médico. Moço, senta lá. O Dr. Renato sabe o que faz. Quando ele chamar, ele chama. Se o senhor continuar tumultuando, vou ter que chamar a segurança. Lucas não recuou. Ele não piscou. Ele apenas assentiu, uma única vez, e voltou para o lado de Dona Alzira. Ele não ia gastar energia discutindo com a barreira de entrada. O problema não era ela. O problema era o dono do sapato de couro marrom na sala 3. Mais 20 minutos se passaram. 20 minutos em que a respiração de Dona Alzira mudou de um chiado para um gorgolejar úmido.
Lucas checou o pulso dela. 110 batimentos. A pele estava fria e pegajosa. Diaforese. O tempo tinha acabado. Ele não esperou ser chamado. Ele levantou Dona Alzira com cuidado, passando o braço dela sobre o ombro dele, sustentando quase todo o peso do corpo frágil da senhora, e caminhou direto para a porta do consultório 3. Ei! Onde você pensa que vai? A recepcionista gritou, levantando-se da cadeira. Lucas ignorou. Ele empurrou a porta do consultório com o pé. O ar-condicionado lá dentro estava gelado, um contraste violento com o calor do corredor. O cheiro era de lavanda artificial. O Dr. Renato estava reclinado na cadeira giratória, o celular na mão esquerda, rindo de algo na tela. Ele era jovem, não mais que 30 anos, com o cabelo perfeitamente penteado com gel e um jaleco impecavelmente branco, aberto para revelar uma camisa social azul de marca cara. O estrondo da porta batendo na parede fez Renato pular na cadeira. Ele deixou o celular cair sobre a mesa e olhou para Lucas e Dona Alzira com uma mistura de susto e fúria. Quem você pensa que é? Sai da minha sala agora. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, Renato gritou, o rosto ficando vermelho. Lucas ajudou Dona Alzira a se sentar na maca de exame, ignorando os protestos do médico. Ele a acomodou, verificou as vias aéreas e só então se virou para encarar o médico. Ela está em edema agudo de pulmão. Precisa de furosemida endovenosa, oxigênio em alto fluxo e monitoramento cardíaco. Agora. A voz de Lucas não era um pedido. Era um comando. Frio, preciso, militar. Renato se levantou, ajeitando o jaleco como se fosse uma armadura de autoridade. Ele olhou para Lucas com um desprezo que parecia vir de gerações. Ele viu as roupas gastas, o cabelo despenteado pelo vento, a poeira nos tênis, e decidiu que aquele homem não merecia nenhum segundo de sua atenção clínica. Você tá louco? Você invade o meu consultório com essa sujeira toda e quer me dar aula? Quem é você? Você leu isso no Google enquanto esperava? Renato riu, um som nasal e arrogante. Sai daqui antes que eu chame a polícia. A velha tá só cansada. É virose ou ansiedade de velho? Dá um copo d'água com açúcar para ela lá fora. Lucas deu um passo à frente. O espaço entre eles diminuiu para menos de 1 metro. A energia na sala mudou. Não era mais a sala de um médico e um paciente. Era uma jaula com 2 animais, mas apenas um deles era um predador de verdade. O outro era apenas uma presa barulhenta. Doutor Renato. Lucas leu o nome bordado no bolso do jaleco. Eu não estou pedindo uma consulta. Eu estou informando o quadro clínico. Ausculte o pulmão dela. Apenas coloque o estetoscópio nas costas dela. Se eu estiver errado, eu saio e peço desculpas de joelhos. Mas se eu estiver certo e você não fizer nada, ela morre em 15 minutos. Renato bufou, incrédulo com a audácia. Ele pegou uma pasta de exames antiga que Dona Alzira segurava, uma pasta de plástico azul, velha e rasgada nas pontas, contendo o histórico de anos de luta contra a doença no serviço público. Renato nem abriu a pasta. Ele a segurou com a ponta dos dedos como se fosse algo contaminado e a jogou de volta na direção de Lucas. A pasta bateu no peito de Lucas e os papéis se espalharam pelo chão frio do consultório. Raio-X antigos, receitas amassadas, laudos de ecocardiograma. A vida médica de uma mulher espalhada como lixo. Eu não vou examinar ninguém na base da ameaça de um favelado que acha que sabe medicina. Saia, ou eu juro por Deus que faço questão de que vocês nunca mais sejam atendidos em nenhuma unidade desta cidade. Eu tenho contatos. Eu tenho o CRM. Você tem o quê? Um supletivo incompleto? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas olhou para os papéis no chão. Depois olhou para Dona Alzira, que tentava puxar o ar, os olhos arregalados de pânico. Depois olhou para Renato. O maxilar de Lucas travou. Um músculo saltou na lateral do seu rosto. Ele não gritou. Ele não avançou para agredir o médico, embora cada fibra do seu corpo desejasse esmagar a arrogância daquele rosto bem cuidado contra a mesa de fórmica branca. Em vez disso, Lucas fez algo que Renato não esperava. Ele sorriu. Não um sorriso de alegria,
mas um sorriso triste, final. O sorriso de quem acabou de ver alguém assinar a própria sentença. Tudo bem, Dr. Renato. Eu tenho o quê? Eu tenho um telefone. Lucas tirou do bolso um aparelho celular. Não era um modelo velho como suas roupas sugeriam. Era um modelo de última geração, preto fosco, sem capa. Ele desbloqueou a tela e discou um número único, de memória. Renato observava, confuso, mas ainda mantendo a postura de superioridade. Para quem você vai ligar? Para a polícia? Para a mamãe? Liga. Liga para quem você quiser. O diretor desse hospital é meu padrinho de casamento. Acha mesmo que vai dar em alguma coisa? Lucas colocou o telefone no ouvido. Ele manteve os olhos fixos nos de Renato enquanto falava. Alô? Sim. Sou eu. Lucas. Não preciso de transporte. Estou na unidade de pronto atendimento da Zona Sul. Sim. Aqui nós inauguramos a ala nova ano passado. Preciso que o senhor venha até o consultório 3. Agora. Sim, é uma emergência administrativa e clínica. Traga a equipe de reanimação com você. E traga o protocolo de demissão por justa causa. Estamos no Viva Voz? Não? Ótimo, venha. Lucas desligou e colocou o celular no bolso. Ele se abaixou calmamente e começou a recolher os papéis de Dona Alzira do chão, um por um, alisando as folhas amassadas com cuidado reverente. Você é patético, Renato cuspiu as palavras. Fingindo que conhece alguém. O diretor nem está no prédio hoje. Ele está em uma conferência. Ele estava, corrigiu Lucas sem levantar a cabeça, mas ele saiu da conferência quando viu quem estava ligando, porque ao contrário de você, ele sabe o valor de quem paga o salário dele. E mais importante, ele sabe o valor de uma vida humana. Renato estava prestes a rir de novo, a soltar mais uma frase venenosa sobre delírios de grandeza, quando o som no corredor mudou. Os murmúrios da sala de espera cessaram abruptamente. Ouviu-se o som de passos rápidos, múltiplos, pesados. O som de portas duplas sendo abertas com violência. A porta do consultório 3 se abriu novamente. Mas dessa vez não foi um chute, foi um escancarar urgente. Um homem alto, de terno cinza chumbo, entrou na sala. Ele estava suando. O rosto estava pálido, os lábios apertados em uma linha fina de tensão. Atrás dele, 2 enfermeiros e outro médico traziam um carrinho de parada cardíaca. Era o diretor-geral do hospital, Dr. Siqueira. O homem que Renato se gabava de ser afilhado, o homem que todos temiam. Renato sorriu, aliviado, achando que o reforço tinha chegado para expulsar o intruso. Padrinho, ainda bem que o senhor chegou. Esse indigente invadiu a sala e está ameaçando a equipe, fingindo que é médico. Eu já ia chamar a segurança, mas... Cala a boca, Renato! O grito do diretor Siqueira foi tão alto que as paredes pareceram vibrar. Não foi um pedido de silêncio, foi um trovão. Renato congelou a boca aberta, a frase morrendo na garganta. Ele nunca, jamais tinha visto o padrinho daquele jeito. O diretor não estava olhando para Renato. Ele estava olhando para o homem de camiseta velha que recolhia papéis do chão. O diretor Siqueira, pálido como cera, contornou a mesa e foi até Lucas. Ele parecia prestes a ter um ataque cardíaco. Professor Vidigal, o diretor disse, a voz trêmula. Pelo amor de Deus, eu não sabia que o senhor estava aqui. Se eu soubesse, eu juro, eu estava na reunião do conselho. Lucas terminou de juntar os papéis. Ele se levantou devagar. A transformação foi instantânea. A postura não era mais de um neto cansado. Era a postura de um titã. Lucas Vidigal. O nome ecoou na mente vazia de Renato como uma bomba. Lucas Vidigal. O neurocirurgião-chefe do maior hospital privado do país. O homem que tinha criado a fundação que reformou metade daquele hospital público. O autor dos livros que Renato foi obrigado a estudar na faculdade, mas que nunca leu direito. O homem cujas palestras custavam mais que o salário anual de Renato. Lucas entregou a pasta para Dona Alzira e beijou a testa dela. Depois virou-se para o diretor. A voz de Lucas agora era gelo puro. Siqueira, a paciente está em edema agudo. Furosemida, 40 miligramas, endovenoso agora. Morfina, 2 miligramas, oxigênio. E quero um ecocardiograma de leito aqui em 5 minutos. Imediatamente, senhor.
O diretor estalou os dedos para a equipe que entrou correndo. Em segundos, Dona Alzira estava cercada. Acesso venoso pego, máscara de oxigênio colocada, monitor ligado. A eficiência que Lucas pedira há meia hora apareceu magicamente. Enquanto a equipe trabalhava, Lucas se virou lentamente para Renato. O jovem médico estava encostado na parede, branco como o jaleco que vestia, as mãos tremendo incontrolavelmente. Ele parecia ter encolhido 10 centímetros. Doutor Siqueira, Lucas disse sem tirar os olhos de Renato. Por favor, explique ao seu afilhado quem sou eu, porque parece que ele avalia a competência médica pela marca da calça jeans. O diretor Siqueira enxugou o suor da testa com um lenço. Ele olhou para Renato com uma mistura de decepção e terror. Renato, você tem ideia do que você fez? Este é o Dr. Lucas Vidigal. Ele é o presidente do Conselho de Ética do Estado. E ele é, pessoalmente, o maior doador individual deste hospital. A máquina de ressonância que você usa, foi ele quem pagou. A reforma da UTI neonatal. Foi ele. Renato tentou falar. Dr. Lucas, eu não sabia... O senhor estava... Digo, a roupa... Eu pensei que... Você pensou que eu fosse pobre? Lucas completou a frase dele, a voz calma e letal. E por achar que eu era pobre, você achou que eu era burro. E pior, por achar que minha avó era uma paciente do SUS sem conexões, você achou que a vida dela valia menos que a sua conversa no Instagram. Não, foi um mal-entendido. Renato tentou sair da parede, as mãos espalmadas em súplica. Eu estava avaliando o caso. Eu só. Eu ia atender, eu juro. Mentira. Lucas cortou. Eu contei o tempo. Você nos deixou esperando por 40 minutos enquanto curtia fotos. Eu vi o reflexo no vidro. E quando entrei, você jogou os exames de uma senhora de 70 anos no chão. Você violou o juramento de Hipócrates, violou o Código de Ética Médica e violou a lei básica da decência humana. Lucas deu um passo na direção de Renato. O cheiro de medo exalava do médico jovem. Sabe, Renato, eu cresci neste bairro. Minha mãe morreu numa fila como essa 30 anos atrás, porque um médico como você achou que ela estava fingindo. Eu jurei que nunca mais deixaria isso acontecer. Eu estudei 18 horas por dia. Eu lavei chão para pagar livros. Eu me tornei o que sou para garantir que a medicina fosse servida com dignidade. E você é a mancha no jaleco que nós tentamos limpar todos os dias. Lucas virou-se para o diretor. Siqueira, eu quero a exoneração dele. Agora. Mas o processo administrativo leva tempo, professor. O diretor tentou argumentar fracamente, olhando para o afilhado. Não haverá processo, disse Lucas. Ele vai pedir demissão, agora. Ou eu vou pessoalmente ao Conselho Regional de Medicina amanhã de manhã com as imagens das câmeras de segurança do corredor e com o meu testemunho formal de negligência dolosa e omissão de socorro. Eu vou garantir que ele perca a licença antes do meio-dia. E depois vou processar o hospital por danos morais e reverter cada centavo da indenização para a ala de oncologia infantil. Mas vou garantir que o nome dele esteja em todos os jornais, associado à quase morte de uma paciente por preguiça. Lucas voltou os olhos para Renato. A escolha é sua, doutor. Você assina a demissão e sai por aquela porta para nunca mais pisar num hospital público, ou você tenta a sorte contra mim no tribunal ético. E eu te garanto, eu tenho os melhores advogados, mas contra você eu nem precisaria deles. Eu mesmo faria a sustentação oral. Renato olhou para o padrinho buscando salvação. O diretor Siqueira baixou a cabeça e desviou o olhar. Não havia salvação. A hierarquia de poder tinha mudado. O padrinho era peixe pequeno. Lucas era o tubarão. Eu me demito. Renato sussurrou, a voz quebrada, lágrimas de humilhação escorrendo pelo rosto. Escreva, ordenou Lucas, apontando para o receituário na mesa. Com as mãos trêmulas, Renato pegou a caneta. Ele escreveu 3 linhas. Assinou. O papel estava manchado por uma gota de suor que caiu do nariz dele. Deixe o jaleco, disse Lucas. Você não é digno de usá-lo hoje. Renato despiu o jaleco branco devagar. Sem ele, a camisa de marca parecia ridícula, vazia.
Ele colocou o tecido branco sobre a cadeira, pegou o celular e saiu da sala de cabeça baixa, passando pela equipe de enfermagem que assistia a tudo em um silêncio atônito. Quando ele passou pela porta, ninguém se afastou para dar passagem. Ele teve que se espremer contra o batente. Lucas nem olhou ele sair. Ele já estava ao lado da maca, segurando a mão de Dona Alzira novamente. A respiração dela estava melhorando. O diurético estava fazendo efeito. A cor estava voltando às unhas dela. Obrigada, meu filho. Ela sussurrou ainda grogue, mas consciente. Você brigou com o moço? Não, vó. Lucas sorriu ajeitando o lençol sobre ela. A gente só teve uma conversa sobre respeito. Agora descanse. O doutor Siqueira vai cuidar da senhora pessoalmente. Não é, doutor? O diretor Siqueira assentiu vigorosamente, ainda pálido. Com certeza, professor. Ela vai para a semi-intensiva agora mesmo. O melhor quarto. Tudo o que ela precisar. Lucas olhou para o diretor, e por um momento a fúria desapareceu, restando apenas o cansaço de quem carrega o mundo nas costas. Siqueira, não faça isso porque eu estou mandando, ou porque eu tenho dinheiro. Faça porque é o trabalho. Se eu tiver que vir aqui de novo disfarçado e encontrar outro Renato, não vai ser só ele que vai cair. Entendido? Perfeitamente, professor. Dona Alzira foi levada para a ala de internação. Lucas ficou na sala vazia por um momento. Ele olhou para o jaleco abandonado de Renato na cadeira. Ele pegou o tecido, dobrou-o com cuidado e o colocou sobre a mesa. Não era culpa do tecido. O tecido era sagrado. O problema era o homem que o habitava. Lucas saiu do consultório e voltou para a sala de espera lotada. As pessoas olharam para ele. Elas não sabiam quem ele era. Não sabiam que ele era rico, famoso ou poderoso. Elas só viram um homem que entrou no inferno e voltou. Ele caminhou até a recepção. A funcionária do chiclete estava lá, estática, com os olhos arregalados. Ela tinha ouvido os gritos. Ela tinha visto o diretor correndo. Moça, disse Lucas, a voz calma. Sim, senhor. Ela gaguejou, engolindo o chiclete. A senhora da cadeira azul ali no canto, ficha 43. Ela está com dor renal aguda. O próximo médico que entrar nessa sala. Certifique-se de que ela seja a primeira. Por gentileza. Sim, senhor. Claro, senhor. Agora mesmo. Lucas assentiu e caminhou em direção à saída automática. O sol da tarde batia no asfalto quente lá fora. Ele tinha reuniões, cirurgias, conferências. Ele tinha um império para gerir. Mas enquanto caminhava para o seu carro, um sedã preto blindado que o aguardava na esquina longe dos olhares, Lucas sentiu uma satisfação que nenhum honorário milionário jamais lhe dera. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos que operavam cérebros. Mãos que assinavam cheques de doação. Mas hoje foram apenas as mãos de um neto que defendeu sua avó. E isso, pensou ele enquanto a porta do carro se fechava isolando o som da rua, era a única medicina que realmente importava. A justiça às vezes precisa de bisturi. Mas às vezes, ela só precisa de alguém que não tenha medo de dizer a verdade na cara da arrogância. O motorista olhou pelo retrovisor. Para o escritório, Dr. Lucas? Não, Cláudio. Vamos passar na padaria. Minha avó vai querer pão de queijo quando acordar. E depois, para o escritório. Tenho uma demissão para formalizar e um novo protocolo de triagem para escrever. O dia está apenas começando. O carro arrancou suavemente, desaparecendo no trânsito da metrópole, deixando para trás um hospital onde, pelo menos por hoje, o medo tinha dado lugar ao respeito e um jaleco vazio repousava sobre uma cadeira, esperando por alguém digno o suficiente para vesti-lo.